Pessoal, vou mostrar para vocês hoje aqui meu material de tênis de mesa, tá? Minha raquete, minhas duas raquetes. E isso aqui, cara, tem muita história por trás, principalmente essa daqui. Eu vou explicar para vocês, vou contar para vocês, tá? Vou falar sobre essa raquete também, que é uma raquete que eu considero para iniciante, né? Uma que eu comprei na internet, vou falar para vocês sobre ela e vou mostrar também essas medalhas aqui, cara, que foram coisas, né, que simbolizam a história e o início da minha participação nesse esporte aí que, cara, inclusive esse é o esporte que eu mais gostei em toda a minha vida. Eu já joguei vários esportes aí, mas o único esporte que eu realmente gostei, que eu peguei paixão, foi o tênis de mesa, tá? Até pelo acolhimento que tem a nossa comunidade do tênis de mesa. Eu conheci o esporte, cara, na praça, numa praça que tem aqui na minha cidade. Lá tinha e tem uma mesa lá, né? Que é uma mesa feita de madeira, que foi doada para a praça. E lá é praticado ainda o ping-pong, né? Então a gente começou lá, foi em 2015. E de lá a gente carregou muita coisa, cara. Participamos de torneio lá. Lá eu comecei a desenvolver meu jogo, né? Saí do ping-pong, comecei a ir pro tênis de mesa. E foi a partir de lá que eu fiz muita amizade. Inclusive, tenho até hoje amizades que eu vou provavelmente levar pro resto da vida. Foi por conta dessa praça. Então, eu sou muito grato a essa praça, cara, porque lá foi lá que tudo aconteceu. E de lá pra cá, cara, muita coisa mudou, né? Eu não tô indo lá mais porque por questões mesmo da logística lá da praça e tal, fica um pouco complicado a gente estar jogando lá. Mas a gente já conseguiu arrumar um outro lugar, né? Aqui perto mesmo, que é uma associação de tênis de mesa. Então, eu e meus amigos, né, as nossas amizades lá da praça lá, a gente tá tudo indo pra essa associação lá, pra poder praticar o tênis de mesa. O que sobrou da praça foi lembranças, eu vou contar pra vocês, né. Primeiro, essa raquete aqui não é a primeira raquete que eu tenho, ela é classe-neta. Eu jogava caneta, tá? Eu tô usando a mão esquerda aqui, mas eu não sou canhoto não, tá? Eu sou destro, só pra representar pra vocês. Eu jogava sempre assim. Mas era uma raquete mesmo, aquela raquete chinesa, né? Que eles falam que é mais comprida assim. Quase retangular, quadrada, não sei. E eu jogava com ela. Era uma Xion. Na verdade eu tinha uma outra que eu não lembro o nome dela. Acho que era Friendship mesmo. Acho que era Friendship. Aí depois eu troquei pra borracha Xion. Aí eu usei ela um tempo. Depois eu vendi ela pra um amigo meu. Porque eu tava desanimando do esporte. Foi uma época difícil que eu tava meio parado assim. Eu acabei vendendo ela para um amigo meu. E eu queria também já trocar, né? Caso eu fosse continuar, eu tava pensando já em passar para aquela sineta. Por conta da questão, né? De caneta ser ruim aqui o back. Então eu já tava enxergando essa questão aí, né? Eu tava começando a entender mais do esporte e tava vendo que eu não ia ter vantagem jogando caneta. Eu falei assim, poxa, eu vou começar a treinar classe-neta. Eu sabia que era difícil, mas eu sabia que talvez ia ser mais difícil eu passar para ser classista. Aí eu falei assim, não, vou tentar classe-neta primeiro. E eu gostei, cara. É um estilo maneiro, que é bonito. Eu tô em desenvolvimento ainda, eu não sou nenhum expert, eu sou amador. Eu me considero um amador quase intermediário. Não sei, eu vou gravar uns vídeos aí jogando. E vocês me falam depois aí, nos próximos vídeos, o que vocês acham que eu sou. Se eu sou iniciante, se eu sou intermediário. Eu acho que eu tô indo pro intermediário agora. Que eu tô desenvolvendo mais técnica, né? Principalmente o back aqui tá começando a sair. Aí então, essa é praticamente a minha segunda raquete, né? Que eu já comprei ela pronta, eu comprei na internet. Eu não lembro quanto que eu paguei, mas acho que por volta de uns R$ 200. Inclusive ela tá bem velha, ela tá com mais de um ano já. Por quê? Eu comprei ela, a gente tava na praça ainda, né? Indo lá de vez em quando. De vez em quando a gente ia também no casa de amigo. Eu já joguei alguns torneios com ela, tá? Não foram esses aqui. Esses aqui são mais antigos, que eu jogava com a raquete da Xion. Vou mostrar pra vocês também as medalhinhas. Que são, né, medalhas simbólicas, não é de nenhum campeonato brasileiro, nem nada demais, cara. Isso aqui eu guardo com muito carinho porque, né, é medalhas de participação, medalhas até mesmo aqui de... Se eu não me engano, essa daqui foi segundo lugar. Vou mostrar pra vocês depois. Então é coisa que eu guardo com muito carinho, cara. Essa raquete que eu ganhei de um amigo meu. Ganhei assim, ele deixou comigo porque na praça eles não disponibilizavam material. Então a gente meio que, para ajudar o pessoal que estava indo lá, assim como eu fui ajudado, né? Quando eu comecei lá também, a gente sempre manteve essa questão de emprestar uma raquete, né? Aí para não emprestar a nossa raquete, porque a gente tem que jogar, né? A gente emprestava uma outra raquete.
Aí acabou que na época ele deixou comigo, porque eu tava indo mais vezes, e acabou ficando comigo. Hoje minha mulher tá usando ela quando ela brinca comigo, aí ela usa essa raquete aqui. Mas é basicamente mesmo uma raquete antiga, que eu inclusive vou comprar uma outra pra minha mulher aprender, que ela tá aprendendo a jogar, né? Aí, mas essa raquete aqui eu guardo porque, igual eu falei, é uma coisa simbólica, né? E tem muita história por trás, cara. Mas voltando a falar da raquete, é uma raquete que eu considero ela para iniciante. Ela tá até comida aqui já, ó, de bater na mesa, né? Eu sou meio agressivo com as coisas. Ó, tem um buraco ali. Ela tá um pouco gasta também, porque eu usei bastante esse lado preto. O lado vermelho que eu usava de back, eu não usava tanto porque eu tava aprendendo clacineta, né? Tô aprendendo. Aí agora que eu tô começando a desenvolver mais. Aí o que eu fiz? Eu tô usando mais esse lado vermelho, como o forehand, né? E tô usando o preto como back agora. E pessoal, vou estar deixando o link, nossa, tá bem sujo. Vou estar deixando o link também aí pra vocês, tá? Dessa raquete aqui. Igual eu falei, é uma raquete boa pra quem tá começando. Eu acredito que vale o investimento. Vai melhorar muito o seu jogo. Dá sim pra jogar com ela, tá? Puxa bastante efeito. Então vale a pena aí o custo-benefício dela. Aí se eu achar o link eu vou estar deixando pra vocês aí. Mas eu vou trocar nos próximos dias. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de material aí, de borracha, né? Eu pretendo trocar só a borracha dessa raquete aqui. Aí se vocês tiverem alguma ideia, uma sugestão aí, eu vou analisar de acordo também com o meu jogo, né? Eu gosto de atacar mais. Apesar que essa raquete, eu percebi que essa raquete deu uma segurada no meu jogo, cara. Eu não sei se pode ser um jeito que eu não sei, cara. Eu não tenho muita experiência assim, em questão de leitura de jogo ainda, de entendimento dessas coisas de raquete, não. Mas eu senti que essa raquete que deu uma segurada no meu jogo. Mas isso vai de cada um, cara. Essa questão eu acho que é muito individual, tá? Pode ser que para algumas pessoas ela vai servir melhor. Mas em questão de custo-benefício, eu acredito que essa raquete aqui, para uma pessoa que tá no iniciante, querendo ir para intermediário, é uma raquete que atende muito bem, tá? Porque eu usei ela, já joguei uns campeonatinhos regional com ela também. A gente tá aqui na região de Minas Gerais, Juiz de Fora. O pessoal aqui tá no nível assim absurdo, cara. O pessoal tá evoluindo demais. Eu já sou um pouco mais tranquilo, né? Eu não treino com frequência, eu vou mais para brincar, para jogar mesmo. Mas sim, eu tenho um lado mais competitivo, porém eu não tô tão focado no momento não. Eu tô focado em outras coisas no momento. Mas agora eu até criei esse canal para mim compartilhar com vocês alguma experiência, alguns jogos, talvez alguns campeonatos que eu vá participar. Eu vou compartilhar com vocês aqui porque é uma questão de guardar também, né, cara? Você pensa bem, poxa, daqui, sei lá, 10 anos eu vou poder olhar e ver esses vídeos e falar, poxa, olha lá como é que era anteriormente, olha como que eu jogava, né? Olha o tanto que eu evoluí. Então isso acaba sendo uma forma de você registrar aquele momento, né? Inclusive, ó, medalha também é um jeito de você lembrar dos momentos, né? Por exemplo, as primeiras aqui. As primeiras, se eu não me engano, foram essa aqui, ó. Essas duas aqui. É da praça que a gente jogava, né? Que chama Praça Céu. E, cara, são medalhinhas, né? Que a gente ganhava lá. De os torneizinhos que a gente fazia. Torneizinho nosso mesmo. A gente até chegava a chamar o pessoal de fora, mas poucas pessoas iam. Aí tinha alguns eventos na praça. E um deles era desafio de tênis de mesa. A gente chamava de desafio de tênis de mesa, né? Lá tem uma administração que fazia essas medalhas pra gente, né? Entregava essas medalhas. É coisa assim, bem organizada. Eu não sei se hoje em dia tá tendo. A gente não tá ouvindo falar. Infelizmente mudou muita coisa lá, mas assim, mesmo que mudou, né? A gente tem muita história pra contar por conta dessa praça. Esse aqui também foi um outro dia, que foi 12 horas de esporte, né? Mas não foi 12 horas de tênis de mesa, não. Foi vários esportes que lá tem. Tem capoeira, tem futsal, basquete, vôlei. E tudo gratuito, cara. É uma questão mesmo da prefeitura que eles... tipo um programa, não sei se é programa, sei lá. Mas é uma coisa que eles fazem lá de graça. E é muito interessante, porque dá oportunidade para quem não tem renda, né? Praticar esporte, cara. Lá eles chegam a dar material, sim. Não era tanto o caso do tênis de mesa, né? Eles eram um pouco... sei lá, eles seguravam um pouco essa questão. Não comprava bolinha, não comprava raquete nova. Era muito difícil ter material novo lá, tá? E quando tinha, não era de borracha, era aquelas raquetinhas mesmo de ping-pong, de brincar mesmo. E tudo bem, é entendível, né? Porque levar o esporte tênis de mesa para um nível assim, né, considerável, fica meio caro, né? Por conta do material.
Então, a certo ponto é entendível. Aqui também foi o 13º desafio de tênis de mesa, segundo lugar. Aqui, ó, aqui também foi um outro desafio da Praça Céu também. Aí aqui, pessoal, também foi aquele lá foi o 13º, esse aqui foi o 14º, tá? Torneio. Eu fiquei em segundo lugar. Esse daqui, pessoal, foi um torneio que teve na minha cidade aqui, do IFE, né? É uma instituição federal que já é da ATM, que é de uma academia de tênis de mesa que tem aqui na minha cidade. A gente descobriu essa academia. Hoje é uma academia, assim, referência aqui na cidade, né? O André lá, que é o dono, né? Ele tá levando o pessoal para um outro nível. Ele treina lá, é mais focado mesmo. Hoje os caras lá podem federar, né? Lá se tornou então a referência da cidade hoje. E eu tenho ali também, pessoal, tem uns bonecos de Dragon Ball aqui também, que eu sou fã de Dragon Ball. Aqui tem uns livros aqui da minha mulher, tem uns livros meus ali. Mas temos ali também, ó, Maratona Praça Céu 2019. Foi um outro dia de esporte que teve lá. Eu ganhei também o primeiro lugar, no caso foi no tênis de mesa. Ali também, outro dia de 12 horas do esporte também, tênis de mesa. Aí aqui, pessoal, tem esse vice-campeão aqui, que foi o primeiro torneio regional fora da minha cidade que eu fui, que foi em Cataguases, em Minas Gerais aqui. Lá no CT do Adalberto. Lá eu fui porque, assim, do nada eu vi que ia ter esse torneio lá. Foi nos grupos que a gente tava no WhatsApp. E eu falei assim, vou lá ver como é que é e tal. Aprender, né? Pegar experiência com o pessoal que joga. Aí eu conheci mais pessoas, fiz mais amizade lá. E eu ganhei e fiquei em segundo lugar, né? Foi uma experiência muito top. E depois teve a inauguração também da outra academia do Betinho, que no caso é o Adalberto, né? O dono lá do CT de Cataguases. Ele arrumou outro espaço e eu fui também participar do torneio de inauguração. Fiquei em terceiro lugar. Aí depois disso, pessoal, acabou que eu dei uma parada porque eu tava focando em outros projetos meus aqui, coisa pessoal, de trabalho e tal. Então eu tava muito sem tempo e até agora eu tô um pouco sem tempo. Mas eu tô voltando, eu vou deixar um vídeo pra vocês aí, eu tava brincando lá anteontem, nessa associação que começou tem pouco tempo, é uma associação aqui da minha cidade, né, DKTM. O Rui, né, que é o dono lá, dono assim, né, o cara que iniciou o projeto, muita gente fina, a gente tá gostando muito de lá, né, a gente tá tentando levar pessoas pra ir lá também. E cara, é muito interessante, que é um projeto que ele começou, né, com o objetivo assim, de trazer o esporte pra pessoas que não tem condições, né, que às vezes não conhece, muita gente está começando a conhecer agora com essas vitórias aí do Caldeirano representando o país aí. Então muita gente está começando a conhecer o esporte agora e às vezes não tem condição de ter material, de ter um espaço para treinar, de pagar uma academia, né, para poder treinar. E lá ele coloca tudo de graça, acessível, né, para todo mundo. Então assim, é muito top mesmo. Eu vou ver se eu vou lá hoje ou qualquer outro dia, mas eu vou deixar um takezinho aí, deu treinando com ele lá, batendo uma bolinha brincando com ele lá, né? E o próximo dia que eu for lá, eu vou ver se eu gravo um pouco, mostrando pra vocês como que é lá. E eu vou ver também se eu gravo algumas outras partidas, né? Algumas partidas aí pra vocês verem como é que é meu jogo, como é que é meu estilo de jogar. Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.